Pai, Senhor, tudo bem? Então, um tempo atrás eu escrevi um texto sobre uma história que tinha o título A Árvore e o Menino José. Eu falei sobre valorizarmos as pessoas que nós amamos enquanto temos tempo, porque um dia pode ser tarde demais. Na história eu falei sobre o menino José, que ia todos os dias para a escola. E todos nós sabemos, né? Todo José, quando é novo, deve ser muito arteiro. E José um dia pegou um caminho para casa e nesse caminho ele encontrou uma árvore, uma mangueira. E ali ele foi tempo. Ele subiu naquela mangueira, se pendurou nos galhos e ele achou aquela mangueira fascinante. Tanto que José passou a pegar aquele caminho todos os dias para sua casa, voltando da escola, e todos os dias ele passava tempo ali com aquela mangueira. Um dia, José ele se surpreendeu porque ele chegou naquela mangueira e ela estava cheia de mangas, mangas maduras, gostosas, e ele se fez, né? Todos os dias ele passou aí ali e chupar manga, ele gastava tempo, chegava era tarde em casa porque ficava ali naquela mangueira. Se pendurava, se balançava, comia manga. Que vida boa José tinha. Um dia ele foi para a escola e ao acabar a aula, mais uma vez José, ele passou pela mangueira. Só que quando ele chegou lá, não tinha manga. José ficou muito chateado. Ele ficou muito indignado porque naquele dia a mangueira, que ele já estava acostumado de todos os dias encontrar manga, não tinha manga para ele. E ele ficou muito chateado. Ele falou assim: como é que pode você não me dar manga? A manga que você me deu todo dia, como pode? E ele, muito chateado, foi embora. Ele nem ficou ali. E ele passou muito tempo sem voltar naquela mangueira, chateado, porque a mangueira não tinha dado manga para ele. Depois de passado muito tempo, José, ele, com saudade, né? Já tinha muito tempo que ele não passava naquela mangueira. Ele, com saudade, ele falou assim: vou passar lá na mangueira hoje. E quando ele passou por lá, ele viu que o cenário estava diferente, que a mangueira não estava lá. Tinha outra coisa sendo construída no lugar. Tinha uma casa sendo construída no lugar. E tinha um senhor sentado numa cadeira de balanço e ele, desesperado, ele foi: Senhor, Senhor, o que aconteceu com aquela mangueira que estava aqui? Eu sempre comi das mangas, eu sempre subi nessa mangueira. E o Senhor falou assim: meu filho, compraram esse terreno e agora estão construindo uma casa aí. E cortaram a mangueira. José, ele ficou muito triste, foi para sua casa pensando na sua amiga mangueira. Agora, José comia uma manga, ele se lembrava da mangueira. Só que nunca nenhuma manga se comparava à manga que ele comia, né? As mangas que ele comia naquela mangueira, que era a sua amiga de todas as tardes. José, ele não entende que, para ele, aquela mangueira, ela era muito especial, fazia parte da sua história, era como se fosse uma amiga de verdade. Mas para quem comprou aquele terreno, era só uma árvore, e que poderia ser construído algo, qualquer outra coisa no lugar onde ela estava, porque ela não tinha tanta importância assim. Para José ela tinha. Só que agora era tarde demais para que ele pudesse novamente desfrutar de todas as coisas que a mangueira podia oferecer a ele. Nessa história eu falei sobre o fato de valorizarmos quem nós amamos enquanto nós temos tempo. José não entendia que a vida ela é feita de fases e as árvores elas também vivem suas fases. Existe o tempo de dar frutos e o tempo de não dar. E às vezes nós nos afastamos de algumas pessoas porque elas não nos dão aquilo que nós esperamos. Elas não estão lá do jeito que nós queremos. E nos frustramos, nos decepcionamos e nos afastamos dessas pessoas. Quando nós vamos tentando colocar a cabeça no lugar e vamos entendendo que o que tem valor são as pessoas, não o que elas fazem por nós,
e vamos correr atrás dessas pessoas, vamos ir aonde elas estão, que não aconteça conosco o que aconteceu com José, o José da história, né? Foi tarde demais para ele. Eu queria ler um texto da Palavra de Deus para você. Está no livro de Gênesis, no capítulo 25, do versículo 7 e 8. Diz assim: Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela. E aí continua o versículo. Nós sabemos que Isaque e Ismael eles foram separados por causa da briga que existia entre as suas mães. E a gente vê que houve um momento que eles se reuniram mais uma vez. Que momento foi esse? Na morte de seu pai. Sabe, existem momentos que vão acabar nos unindo. E triste é saber que, na maioria das vezes, o que vai unir pessoas que se separaram são tragédias. Que não seja necessário alguém morrer para que você se junte novamente, que você se reaproxime novamente de quem você ama. Que não aconteça com você o que aconteceu com Isaque e Ismael. Se separaram quando eram novos. E eles só se juntaram novamente no dia da morte do seu pai. Se você está afastado dos seus irmãos, não espere a morte dos seus pais para você estar junto com eles. Se você se afastou da casa do seu pai, se você se afastou da sua mãe, se você se afastou do seu marido, da sua esposa, não espere o pior para que você volte a estar perto. Pense nisso, valorize quem você ama enquanto há tempo. Sabe, vivemos numa época de pandemia, de coronavírus. Quantas pessoas morreram em todo esse processo de coronavírus? A Bíblia diz que é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma festa, porque ali nós entendemos o fim de todos os homens e isso é coisa séria. Que a morte de tantas pessoas possa nos fazer refletir sobre o valor da nossa vida aqui e sobre o que nós vamos viver na eternidade. Que a morte de Abraão, o ajuntamento de Isaque e Ismael possa te fazer pensar que você não precisa esperar o pior para se juntar a quem um dia você decidiu se afastar. Pense nisso. Isso pode ser uma bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe.